Feliz 2024! Que seja um ano de excelentes leituras para todos nós. E ano novo é tempo de novidade aqui no canal. Com vídeos muito caprichados, nós vamos levar vocês para uma viagem através dos clássicos do mundo todo mesmo. E hoje, para começar bem essa série de vídeos, a gente resolveu ir longe, bem longe. Vamos conhecer os clássicos do país onde é dia, quando aqui é noite e vice-versa, o Japão. No vídeo de hoje, vamos saber um pouco mais sobre a história da literatura japonesa, os seus clássicos e contemporâneos, e também vamos visitar a livraria Aigo, uma livraria de rua especializada nas literaturas dos povos imigrantes do bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo. Bora, vem comigo! A ideia para esse vídeo veio por conta de dois fatos. Primeiro, em 2023 eu comecei a praticar meditação zen budista e aos poucos fui me aproximando do universo da cultura japonesa. Meditar me fez muito bem e em 2024 eu pretendo continuar essa prática. Em segundo lugar, no final do ano passado eu li esse livrinho aqui, curtinho mesmo, Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki. Gente, se pronunciar nomes em russo é desafiador, em japonês nem se fala. Esse livro basicamente é um ensaio estranho e bastante intrigante, onde o autor fala sobre a sombra na cultura japonesa. Ele fala de arquitetura, culinária, artes e estabelece algumas relações poéticas bem únicas. Por exemplo, o shoyu, aquele tempero típico japonês, para o autor lembra as trevas. E segundo o autor, as sombras que os japoneses intencionalmente valorizam dentro das suas casas adicionam beleza e mistério nas residências. A leitura desse livro, então, para mim foi como um convite para mergulhar mais nessa cultura milenar. A história da literatura japonesa tem um marco inicial muito importante, o Kojiki, o livro japonês mais antigo que se tem notícia, datado de 712 d.C. Essa obra é um compilado sobre mitologia japonesa, registros da tradição oral sobre deuses e personagens da antiguidade que fundaram o Japão. Também, nesse mesmo século, houve a compilação de uma antologia de poemas, o Man-yoshu. Essa obra é composta por 4.516 poemas escritos pela aristocracia da época e por alguns autores anônimos do povo. Até o século XI, as obras japonesas publicadas eram, em sua maioria, históricas ou poéticas. É em meados do período Heian, o último na divisão da história clássica japonesa, que as obras ficcionais, os diários e a autoria feminina passaram a ganhar maior destaque. Uma das obras mais conhecidas desse período é O Livro do Travesseiro, de 1002, escrita por Sei Shonagon, uma dama da corte da Imperatriz Teishi. O livro é composto por mais de 300 textos curtos, numa mistura de notas, diários, listas, regras de bom comportamento, observações, enumerações e reflexões da autora, sempre com um olhar poético e singelo. E eu estou levemente obcecada por esse livro, porque eu descobri na pesquisa para o vídeo de hoje e com certeza ele vai ser uma das minhas leituras de 2024. Esse livro no Japão é aquele que quase todo mundo leu pelo menos um pedacinho, seja na escola, na casa dos pais. É aquele livro meio leitura obrigatória para as crianças e jovens japoneses. Não é exagero, então, dizer que é o livro que fundou a literatura no Japão. É curioso pensar que esse é um livro escrito por uma dama da corte, uma mulher que teve um cargo de prestígio nessa sociedade do Japão feudal, bastante hierarquizada, e teve contato com esse mundo sofisticado. Ela registrou muitas das suas impressões desse mundo e não se sabe ao certo se ela pretendia ou não ser lida. A autora comenta então sobre insetos, animais, um detalhe da paisagem, o objeto, o movimento da chuva ou então a feição de gratidão no rosto de um nobre que foi promovido. Ela fala de muitas plantas, animais e também faz observações com um toque crítico sobre as pessoas que circulavam ali na corte. Quem já leu O Livro do Travesseiro diz que essa é uma leitura que exige um pouco, principalmente no começo, para o leitor conseguir entrar na mesma vibração da escrita da autora, mas que essa é uma experiência de leitura muito marcante e, de certa forma, esse é um livro meditativo. O Livro do Travesseiro pode ser lido na sequência ou então na ordem que você quiser, porque a mudança da ordem não impacta na compreensão do texto. O livro tem mais de 600 páginas, gente, e a edição brasileira da Editora 34 contou com 5 tradutores. Isso mesmo, essa é uma tradução feita a 10 mãos. Uau!
Seishon Nagon escrevia os seus textos nos papeizinhos e guardava todos eles dentro do seu travesseiro, por isso o nome do livro. No Japão feudal, o travesseiro era bem diferente do nosso de hoje, ele era de madeira e tinha semelhanças com uma caixa. O grande pensador mexicano Otávio Paz disse que a autora cria um mundo milagrosamente suspenso em si mesmo, perto e distante ao mesmo tempo. Olhem só o trechinho que a gente separou. É a lista de coisas que fazem o coração bater mais rápido. Pássaros alimentando sua cria. Um lugar onde nenês brincam. Dormir num aposento onde queima um incenso suave. Notar que seu elegante espelho chinês começou a embaçar pelo tempo. Um homem interessante para próximo ao seu portão. Indeciso. Lavar o cabelo, maquiar-se e colocar um vestido perfumado, mesmo que nenhuma alma a veja. Essas preparações produzirão um prazer íntimo. Noite. Aguarda-se um visitante. Súbito sobressalto. Ruído ritmado da chuva que o vento verte contra a janela. Eu acho impressionante como observações feitas há tanto tempo ainda ecoam nos dias de hoje. O que vocês pensam sobre isso? Podem comentar aqui embaixo. No mesmo período, a também dama de companhia imperial Murasaki Shikibu escreveu o Romance de Genji, considerado por alguns pesquisadores o primeiro romance da literatura mundial. Escrito para o entretenimento das damas da corte que recebiam um capítulo assim que ele era concluído, esse calhamaço conta a história de Genji, filho de uma dama da corte com o imperador. Também fala de suas esposas, amantes e descendentes. Para muitos teóricos, então, esse livro inaugura o gênero romance. Isso porque ele tem vários personagens, principais e secundários, que evoluem coerentemente ao longo do tempo, dando forma a esse gênero que a França só viria a conhecer 7 séculos depois. E, gente, fofocas do Japão feudal. Parece que Seishon Nagon e Murasaki Shikibu falavam mal uma da outra de vez em quando. Segundo a professora Tai Suzuki, que foi chefe do Departamento de Letras Orientais e diretora do Centro de Estudos Japoneses da Faculdade de Letras da USP, o Japão sempre foi reconhecido como um país que preserva a sua tradição e, ao mesmo tempo, é aberto às novidades e muito curioso. Isso se deu em vários períodos da sua história, também na literatura, com momentos de grande influência chinesa e abertura ao Ocidente. Esse contato maior com o Ocidente é bem forte no período Meiji, que vai de 1868 até 1912, e a literatura nesse período passa por uma transição, principalmente em relação à sua linguagem, que passa a ser mais próxima do uso oral da língua. Talvez a obra que mais represente essa conversa entre a cultura japonesa e o Ocidente seja o livro Kappa e o Levante Imaginário, de Ryunosuke Akutagawa. A obra reúne contos e novelas muito sensíveis sobre arte e vida. Akutagawa foi considerado o pai do conto japonês e o prêmio literário mais importante do Japão leva o seu nome. Essa obra é publicada no Brasil pela editora Estação Liberdade, uma grande referência para obras japonesas. Quanto à produção contemporânea, a literatura japonesa está fervilhando e sendo muito premiada. A partir dos anos 90, houve um crescente interesse dos brasileiros pelas obras dos japoneses, e esse interesse foi motivado principalmente pelos livros de Haruki Murakami, um autor muito amado por aqui. De certa forma, esse interesse provocou um boom das traduções de livros japoneses para o português. E não podemos esquecer o reconhecimento da literatura japonesa em âmbito mundial, porque Yasunari Kawabata, Kenzaburo Oi e Kazuo Ishiguro são autores japoneses laureados com o Prêmio Nobel de Literatura. É preciso destacar também a produção das mulheres. A autoria feminina é reconhecida há séculos no Japão, como eu mesma falei com o livro do Travesseiro e o Romance de Genji. Apesar do passado patriarcal, que até hoje no Japão separa as obras nas estantes das livrarias por gênero, feminino e masculino, o número de mulheres que nos últimos anos ganhou o Prêmio Akutagawa foi maior do que o de homens. Segundo a antropóloga e escritora Aparecida Vilaça, as personagens criadas por todas essas autoras japonesas contemporâneas dão voz a conflitos vividos por elas mesmas e por muitas outras mulheres japonesas. A obrigação do casamento, a pressão para ter filhos e a submissão ao marido e à sua família. Dessa nova geração, vale muito conhecer Sayaka Murata, autora de Querida, Combine e Terráqueos. E não dá para falar de literatura japonesa sem citar, é claro, os mangás. Esse tema, aliás, daria um vídeo só para ele, com a participação de algum especialista. Comentem aqui
aqui embaixo se vocês curtem essa ideia. Em 1000 Anos de Mangá, da especialista em arte japonesa Brigitte Koyama Richard, ela conta a trajetória dessas histórias em quadrinhos tão típicas no Japão. E 1000 anos parece exagero, mas não é, porque os mangás tiveram origem no século 17, a partir do teatro de sombras japonês. Também conhecido como Orikon Shohatsu, o teatro de sombras japonês, na época do Japão feudal, percorria vários vilarejos contando histórias com fantoches. Essas histórias e lendas posteriormente foram registradas no papel e ilustradas, dando origem então às histórias em sequência e, consequentemente, o mangá. As animações japonesas também são muito famosas aqui no Brasil e algumas delas são baseadas em obras literárias. O romance infanto-juvenil Entregas Expressas da Kiki, por exemplo, de Eiko Kadono, deu origem ao filme de animação O Serviço de Entregas da Kiki, do estúdio Ghibli, um dos maiores estúdios japoneses de animação. Gente, é claro que há muito mais para se descobrir e falar sobre a literatura japonesa, seja ela clássica ou contemporânea. Esse vídeo foi só o nosso primeiro vídeo sobre essa cultura tão fascinante. Agora vem comigo conhecer a maravilhosa livraria de rua Aigo, onde eu encontrei livros japoneses e também de outras culturas que eu quero muito conhecer. Hoje eu vim com a Maria, assistente do canal, que vocês já conhecem. A gente veio visitar a Aigo Livraria, que é uma livraria que fica no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo. Um bairro muito interessante, porque ele é totalmente miscigenado, né, Mal? Sim. Tem coreanos, chineses, bolivianos. E as 3 sócias que abriram a Aigo contaram que fazia 40 anos que o bairro não tinha uma livraria. Por isso elas resolveram abrir a Aigo. E a curadoria aqui é toda especial. E a Maria estava me contando do Instagram da livraria, né, Mal? O Instagram deles é imperdível, assim, pra quem é de São Paulo. Eles fazem uma curadoria de comércios locais aqui, de comida, locais para comprar presentinhos, cultura, cafés, restaurantes, porque, gente, vindo até aqui, eu desci na estação Tiradentes do metrô, eu passei na frente de vários restaurantes com cheiro de comida coreana, de comida chinesa. Nossa, deu água na boca, né, Mar? Sim. Então bora conhecer a livraria por dentro. Uma coisa que chama muito a atenção aqui na Aigo é como os livros estão separados nas estantes. Aqui eles não fazem uma separação mais comum por nacionalidade ou então por gênero, ficção, não ficção, thriller, romance. Aqui eles separam de um jeito todo especial e eu vou mostrar para vocês. Essa seção de Deslocados e Descendentes reúne livros de autores que foram forçados a sair dos seus países de origem ou então de filhos de pessoas que precisaram imigrar. Aqui a gente encontra livros de autores de várias nacionalidades e o que eles têm em comum é essa questão da imigração, do deslocamento e da descendência que eles deixam em outro país. E essas plaquinhas, gente, são de leitores, visitantes que passaram aqui na Aigo e deixaram suas indicações de leitura. Muito simpático isso aqui, gente, eu amei. Esse é o andar superior da Aigo, onde ficam os livros de moda, arquitetura, literatura infantil e gastronomia. A curadoria aqui é bem caprichada mesmo, gente. Eu e a Maria encontramos vários livros que a gente nunca tinha ouvido falar, livros muito interessantes, lindos. E toda essa parte de gastronomia que fica aqui, com perdão no trocadilho, é cheia de livros saborosos. E faz muito sentido. O Bom Retiro é esse bairro miscigenado e os povos mantêm as suas raízes e mantêm a sua cultura através da comida, da culinária. Então toda essa seção faz muito sentido dentro dessa livraria. Gente, eu tava indo embora, pegando as minhas coisas aqui, me despedindo do Ricardo, que me ajudou a entender melhor toda a livraria. E ele me contou que esse pacote aqui é o presente, a embalagem de presente que eles fazem. Olha que coisa mais linda, gente.
Me conta aqui embaixo se você gostou do vídeo de hoje, se você curtiu a minha visita na Aigo e me fala quais serão as suas leituras de 2024, quero muito saber. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Um ótimo 2024 para todos vocês. Tchau!